Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, pela nossa querida Rede Amiga Espírita. Inclusive, vou até colocar a logo aqui da nossa Rede Amiga Espírita aqui em cima, em cima da estrela, lá, a bolinha ali, ó. Ali, chegou. E aí, como é que tá a semana de vocês aí? Tá todo mundo bem? Vocês estão em paz? Desejo que, da última vez que nos encontramos, que vocês estejam hoje ainda melhores. Isso é o nosso plano, é esse. Cada vez mais experientes. Pode ser que a gente esteja, e não há dúvidas disso, estamos cada vez mais velhos no corpo físico. Porém, o avanço da idade não deve nos proporcionar apenas uma certa lamúria em relação a, estou ficando mais velho, não tenho mais a mesma mobilidade que eu tinha, minha pele não é mais tão lisinha como era antes. Que a gente não se perca nesse tipo de reclamação, hein? Que nós nos recordemos que o corpo físico, sim, é perecível, mas o espírito está em avançado processo de evolução, de aprendizado, de conhecimento. Portanto, se você resume a tua vida somente à tua aparência, ou ao teu status físico, ou à tua perda de mobilidade, perda de massa muscular e perda de colágeno na sua pele, saiba que você é muito mais do que isso. Precisamos cuidar da máquina, sim, mas nós não a enxerguemos como sendo o foco principal da nossa jornada. O foco principal nosso é a evolução espiritual, é esse entendimento de melhoria íntima, de satisfação, de sabedoria, de colocação de prática daquilo que a gente aprende na teoria. Então, o meu desejo é esse, que você esteja melhor do que estava semana passada. Não mais jovem fisicamente. É impossível. Ou você fica velho ou você vai ter que morrer jovem. Um dos dois. Duas alternativas tem para nós. Então eu vou falar para vocês um negócio, viu? Eu desejo ficar bem, mas bem velho mesmo. Bem idoso, bem velhinho mesmo. Muito melhor. Bom, morrer jovem não dá tempo mais, né? Eu já não tô mais jovem, então para morrer jovem tem que morrer com uns 30 anos de idade para falar que tá jovem, né? Passou dos 30 já era. Então, vamos aproveitar a jornada aí, o máximo que der. Rumo aos 100, hein? Você vai até os 100 anos também, Estela? Deus quiser. E eu vou até os 100, viu, gente? Me segura aí, viu? E bom dia meu a todos vocês, agradecendo a presença, a audiência, e que seja uma hora maravilhosa aqui de mais uma terça-feira nossa. Sejam bem-vindos. E muito bom dia, com esse otimismo, então, de ficarmos todos centenários. Vocês compreendem que hoje a ciência nos aponta caminhos com prevenção, medicação, que deixa a pessoa sobrevivendo até muito tempo. Mas a quantidade de informação para que a gente possa nutrir de maneira melhor nosso corpo, fazer exercícios, os nossos pais não tiveram, pelo menos eu na minha idade, eu tenho 46, a minha mãe é de 46, 1946, eram oferecidos cigarros para eles, aquele momento em que era mais escasso o refrigerante, né, que não é uma coisa boa, mas eles não tinham, isso daí não presta, né, você anda até esses dias ficou sabendo que um refrigerante que ele gostava muito na infância dele, o Para Todos, tiraram de circulação de quantidade de açúcar que Por tinha, conta né? da quantidade de açúcar, né? Pois é. Sumiu o Guaraná para Todos aqui em Rio Preto. É, Quem é de Rio Preto lembra aí? Guaraná para Todos? Guaraná Para Todos Nossa, vinha em uma garrafa, assim, nem né? na internet tem citação disso, acredito. Deve ter sido vendido só aqui em Rio Preto, na época dos anos 90, por aí, anos 80, Ixi, eu 90. lembro muito, eu lembro muito. Do Para Todos? Aham. E você vê, não tem citação na internet desse Guaraná. Acho que deve ter sido uma fase curta. É, deve ter vendido por uns 5, 10 anos só e sumiu, desapareceu. E vocês veem que interessante, né? Era uma livre demanda e depois, hoje, né, nós temos mais consciência disso tudo. Então, não é só um divino mecanismo que vai fazer você sobreviver e, além disso, viver com um pouquinho mais de qualidade na sua velhice, mas também a sua consciência de tudo. E aí, se tiver alguém aqui entre nós que diz assim, poxa, ninguém me falou, né, sobre isso, na minha época, calma que tem outra encarnação. Aí você já vai nascer em um mundo onde as pessoas estão se alimentando melhor, estão fazendo a prática de exercícios físicos,
que antes era só para a pessoa ficar bonito, sarado, né, Alciander? E hoje nós vemos que está totalmente associada a musculação, à demência, a musculação aí ter uma longevidade com uma autossuficiência. Então, bora lá, gente, fazer o que a ciência está nos apontando, cuidado psicológico da mente, tentar não guardar mágoa, sai um pouco desse estresse, dessa correria, escuta mais música. Eu confesso para vocês que eu falo pro Sander, né? Eu gosto de ler e também gosto de ver um dorama de vez em quando. Uns 15 minutos por dia. Dá uma limpada na cabeça da gente, porque o povo lá é bem devagar, sabe? Eles vão paquerar, eles ficam assim, uns 2 minutos olhando um pra cara do outro sem falar nada. Então, tira nós Pessoal da do. Coreia do Sul, né? É. Sul-coreano. Então é interessante porque nós somos tão acostumados. Nossa, eu gosto de filme de aventura. E quem que não gosta? E é tudo aquilo, e corre pra lá, e corre pra lá, corre pra cá. E a Lara também, a minha filha de 17 anos, começou a assistir comigo e achou muito interessante, né, essa leveza que traz para nós. Ai, que legal. Você ainda tá colocando um cartaz aqui para vocês verem que eu tô impressionada a beleza do cartaz. Quem que é hoje, de É Olímpia? hoje de Olímpia, o pessoal lá de Olímpia que Olha fez. que bonito. Depois ele coloca aí para vocês verem. E é isso aí, gente. Um bom dia, então, para todos vocês. Que Jesus ilumine muito nosso caminho. Que a nossa consciência esteja diretamente ligada às nossas ações. Pois é. E eu quero já de antemão convidar vocês, os amigos de Olímpia aí, que logo mais hoje à noite vou apresentar um estudo novo, uma palestra nova, conforme eu prometi lá para Mafalda, lá no nosso Centro Espírita Fora da Caridade, Nossa Salvação. Vou colocar o cartazinho para vocês verem. Olha que cartaz bonito que eles fizeram. Deram o jeito de fazer eu ficar bonito, você vê? Difícil, hein? Fizeram uma missão aí. Muito lindo o cartaz. Missão impossível. Então, logo mais à noite, estaremos na bênção de Deus, na nossa querida Olímpia, nossa segunda casa praticamente, né? Eu acho que é a cidade que a gente mais vai. Acho que Mirassol e Olímpia são as cidades que a gente mais frequenta, assim. Então, logo mais ali no Fora da Caridade, o sal da terra. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, disse Jesus. O que significa isso, hein? Nós vamos falar hoje lá para os amigos do nosso querido Foca. Sabia que o pessoal chama lá o Fora da Caridade de Foca, não? Então você de Olímpia aí, os amigos já estão previamente convidados para logo mais à noite, ok? E vamos para o nosso momento da oração. Vamos lá, então. Senhor Jesus, Mestre amado, benfeitores amigos que acompanham esse Evangelho e que acompanham todos aqui, que se fazem presentes por meio dessa rede, muito obrigado, Senhor. Que possamos ter o coração e a mente ligados à mensagem e abertos, para que as nossas ações possam ser transformadas, para que a gente tenha, Senhor, bom ânimo no nosso caminhar, deixando de lado mágoas, rancor, raiva, inspirações do mal. Nos ajude, Senhor. Nos inspire. Que esses benfeitores amigos possam estar sempre nos acompanhando e nos intuindo. Mestre, temos a gratidão de estar aqui, colocando essa mensagem mais perto de nós, deixando a nossa caminhada mais leve. E pedimos, Senhor, que abençoe as pessoas que nesse momento dessa corrente possam estar passando algum tipo de aflição, que elas possam recuperar sua saúde física, mental, seu equilíbrio emocional. Abençoados sejam os nossos entes que partiram para o mundo espiritual, que deixaram saudade. Abençoado seja, Senhor, a nossa mente ligada a todas as pessoas que amamos. E se tiver alguma pessoa que não goste de nós, ou que nosso coração também não se identifica, que possamos, Senhor, ser mais leves, deixando a sua mensagem entrar em nós, para que a paz reine nesse mundo. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Eu trouxe um livro hoje, chama Seguindo Juntos. Esse daqui foi a Lisa que deu para nós de presente, mas ela deu também usado, como a maioria dos nossos livros, né? E esse é muito bom. É de Chico Xavier, Psicografia de Espíritos Diversos, e eu vou ler a mensagem
do Espírito, deixa eu abrir aqui que eu não vi de quem que é, porque ela é longa, de Emmanuel. Se chama A Chave, mas eu vou ler só um trechinho, tá? O ensinamento evangélico brilha soberano em qualquer situação e em qualquer tempo. Entretanto, sempre que a nossa solicitação reclame auxílio e oportunidade, é imperioso não esquecer a chave do esforço próprio. Muito bom, né? Muito bom. Faz a sua parte. Ou seja, sem nosso esforço nada vai acontecer, né? Que se acontecesse seria algo improdutivo, né? Então precisamos nos esforçar e querer as coisas. Por isso que até recomenda ali antes, né? Bater e abrir-se-vos-á. Se você não bater, a porta não vai se abrir, não. Se você não pedir, não vai obter. Ai, Não é mas isso? Deus não tá vendo o que eu tô passando? Pois é. É preciso informar a própria consciência, né? É. Pois bem, hoje então, nosso evangelho número 36, nesse dia, último evangelho do mês de outubro. Gente, tá acabando o ano, em mais 2 meses. É tchau e benção para 2025, hein? Você vê que coisa. Então, vamos seguir aqui o fluxo do nosso O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no nosso capítulo 5º. O capítulo tem o nome de Bem-aventurados os aflitos, e hoje nós vamos então nos itens 12 e 13, motivos de resignação. Vem comigo na leitura. Pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como o prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas. E essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a centésima parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te, até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a centésima parte da mesma? Em vez de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres. Mas se, ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida, que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar, exatamente como se a um credor que nos atormenta, enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio
e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas, pela maneira de encarar a vida terrena. Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea, como um ponto do infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja, e em vez de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição, sem invejar a dos outros, e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire, assim, uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como à da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. Vamos ao comentário da Estela. Primeiramente, o Evangelho nos explica, ele nos alerta quanto à consciência da vida futura e também da vida passada. Porque existem muitos problemas, obstáculos que você atravessa aí no caminho. Vamos falar a verdade, você que é reencarnacionista, é uma certeza muito grande de que isso não é dessa vida. Você quer bloquear a Tuti lá? Eu vou lá, porque ela tá latindo no corredor e vai atrapalhar nós. Deve estar passando alguma matilha de lobo aqui em casa que ela foi defender a casa ali, tadinha. Essa fé na vida futura, que também está ligada à reencarnação de uma fé de onde eu vim, faz trazer a consciência de que estamos então regidos por uma lei maravilhosa, uma lei de um pai de amor que tem como, vamos colocar assim, a palavra punição é certa. Poxa, vocês espíritas acreditam que é um Deus punidor? Não é dessa maneira que nós estamos falando, é a punição que você escolheu das faltas que você fez. Olha que interessante. E aí tem algum problema de nascença, tem algum problema na família, né, de vir aí um ente que é desajustado dentro de todos os conceitos que a família acredita. E aí o que acontece então? Nós entendemos que é de outra vida. Até a maneira com que você lida com algumas situações, você entende que temos, às vezes, uma aquisição de conhecimento de outra vida. Nossa, mas como é que eu lidei com essa situação? Era como se a gente já soubesse que isso ia acontecer. E aí ameniza a dor. Você pode saber que alguma coisa vai acontecer, até mesmo em visitas no mundo espiritual, no momento do seu sono, mas muitas vezes você já sabe o caminho da sua história. Para onde vai dar tudo isso? Não que vai te deixar aflito. Fala, nossa, eu sempre imaginei, Estela, que eu ia ficar doente e isso se confirmou. Então, se você sempre imaginou que ia ficar doente, isso te atormentou por muito tempo. Não é disso que eu estou falando. Porque senão, daqui a pouco a gente começa a criar um monte de neura, de preocupações infundadas, e vai deixar você sem paz, sem serenidade. Não é disso que eu estou falando. É aquele momento que você está atravessando uma ponte muito difícil de ser atravessado, um tormento, e você pensa, nossa, que força é essa que eu tenho, que eu estou conseguindo vencer? É nesse momento que nós sabemos que é algo já planejado. Você sabia que ia acontecer isso, você se preparou para isso, seu espírito tem essa fortaleza sim. E quando no final do Evangelho nos conta a respeito de
você não ficar olhando a vida do outro, isso causa uma fraqueza em nós, gente. Você acaba ficando enfraquecido dentro das suas frustrações. A comparação, ela é muito boa quando você quer alcançar algum objetivo e vê que a pessoa conseguiu e você consegue também. Isso não é ruim, não é uma comparação maléfica. Agora, o problema é você ver que a infância do outro foi tão descomplicada e a sua foi tão complicada. O que você consegue mudar com isso? Nós não conseguimos mudar nada da nossa infância. E foi justamente ela que nós pedimos para ser assim. Ah, então eu devo ter sido muito mal. Nem sempre. Mas que foi pedido foi, não foi imposto. Geralmente, uma reencarnação compulsória é aquela reencarnação em que você estava totalmente inconsciente no mundo espiritual. E aí vem uma carga de muito sofrimento. Do contrário, é tudo pedido seu. Foi tudo organizado e você sentou junto para planejar isso. O que você planeja da sua vida hoje? Você planeja o que você vai vestir, o que você vai comer, a organização da sua casa, se você vai comprar um carro, uma moto, ou se você vai andar de ônibus, de Uber, bicicleta, você organiza tudo. Você acha que quando você estava no mundo espiritual, veio um benfeitor e disse assim, não, quem vai organizar a sua programação, para onde você vai, como você vai, somos nós. Não é assim que funciona, você continua dono do seu livre-arbítrio no mundo espiritual. Você é dono do seu livre-arbítrio. Então, esse pai, que hoje você fala, eu sou assim porque meu pai era assim, meu pai fez assim. Esse pai você escolheu de vir com ele como filho. Ah, porque a minha mãe, por isso que eu sou assim, porque a minha mãe não me deu isso, a minha mãe não me deu aquilo, porque hoje nós temos uma onda forte e não vamos desconsiderar que encontraram aí as mães narcisistas, não é? Isso é muito doloroso para quem vive, mas o gostoso da doutrina espírita é você saber que você escolheu vir filho dessa pessoa. Poxa, Estela, eu ouvi o mundo dizer que a mãe é protetora, que a mãe ama, e no meu caso foi diferente. Então, sabe o que você faz com essa informação? Você vai ser uma mãe diferente, você vai ser um pai diferente. É para isso que servem as dores, porque quando o título aqui que você, André, leu do Evangelho nos traz motivos de resignação, tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo para isso. E esses motivos, eles estão totalmente ligados à nossa evolução. E o gostoso de ser espírita é saber o porquê que nós estamos com o pé aqui nesse chão, nessa terra. Essa terra maravilhosa. E que tem um ser humano estranho, e o outro ali que não aceita o meu ponto de vista, e o outro que é grosso comigo. Mas vamos falar a verdade. Vamos ser sincero, sair desse papel de vítima e dizer a verdade. Você não conhece muito mais pessoas boas do que ruins? Muito mais. Aí no meio do caminho veio aquela pessoa que te passou a rasteira. Essa pessoa que te passou a rasteira, você acha que em algum momento da sua vida, ou dos protetores, benfeitores os seus benfeitores permitiram que essa pessoa, no acaso, viesse e te desse uma rasteira? Você não acha que é uma programação de pagamento? Tem as historinhas de Chico que é difícil compreender isso, gente. É muito difícil quando você está vivendo a situação. É por isso que a gente tem que ver quando o outro está vivendo. Analisa a vida dos outros, mas de maneira a entender o porquê. Será que faz sentido? Nossa, essa pessoa vai crescer com esse sofrimento. Porque quando chegar o seu, fica mais fácil de entender. Ninguém é vítima do acaso. Ninguém é vítima do acaso. E aí, quando acontece aquele problema, como o Chico contou, o amigo chegou, falou, Chico, roubaram minha bicicleta. E era o meio de transporte do trabalhador. Aí o Chico falou assim, então vamos comemorar, porque você acabou de pagar uma dívida. Não sei quantos boletos vocês têm aí, gente, mas quando eu e o Sandra termina um boleto, tinha que sair para jantar, fazer outro boleto para comemorar o boleto. Que um boleto novo está chegando. Pagar uma dívida é muito bom. E aí, quando você está passando algum processo de dificuldade, a doutrina espírita ela é muito enfática sempre em dizer
que as suas dívidas, elas são muito, muito maiores do que o que você está pagando, que é pequenininho. E esse pequenininho que a gente está reclamando, patinando, indignado, esse pequenininho foi calculado, extremamente calculado, que você daria conta. E fica até sobrando um pouquinho mais assim, ó. E ontem ainda nas aulas ali do iLuz, nós estávamos conversando. Como é difícil você ter resignação, mas o quanto é importante, porque quando você reclama do problema que você está passando, isso é normal a gente reclamar, é normal, mas não é bom, não é tudo que é normal é bom. Acontece igual em filme, sabe? Quando você fala assim, não falta mais nada, aí chove na cabeça da pessoa. Porque é justamente o que você está passando para que você encontre uma visão do ontem que estava muito melhor. A minha filha teve esses tempos aí, as perebas dela atacada, que minha filha tem dermatite atópica. Nossa, ela ficou umas 2 semanas quase, muito atacada. De não poder ir na academia, faltou uma semana da escola, nos trabalhos voluntários do iLuz, enfim. E ela falava assim, mãe, eu tô com vontade de viver no simples. Eu quero só fazer a minha vidinha, que era maravilhosa, mas eu não tô conseguindo por causa dessas dores, essas coceiras. Eu falei, você vê que interessante? Você poderia falar assim, nossa, que inferno, que saco isso, que não sei o que. Aí piora. Aí quando piora, você fala, nossa, ontem, por mais que tava ruim, ainda tava bom. Esse é o movimento. Não é você é sofredor, então que bem-aventurado você é. Como você está atravessando essa ponte? É reclamando, é esbravejando ou pedindo força e coragem para Deus? Que isso é tão grande. Ah, mas eu vou pedir é para Deus resolver meu problema. Às vezes, resolver o seu problema é só você conseguir enxergar de maneira diferente o que você está passando. E já é tão grande. A enxergar diferente muda com certeza, porque quando nós temos um problema, o que nós fazemos com ele? Tem uma abundância de vida nos cercando, mas nós pegamos esse problema e colocamos aqui, ó, diante da nossa fuça. Porque aí a gente não consegue enxergar mais nada, mais nada. E aí esse problema, ele não é só grande, ele toma conta da nossa vida. Será que eu não estou assim, olhando desse jeito para essa dificuldade? Será que é desse jeito que você tem que atravessar essa ponte? Você tem uma família maravilhosa, mas é o seu cunhado que está tirando seu sono? Você tem uma família maravilhosa, mas a minha sogra falou não sei o que aquele dia que tá aqui, ó. Olha que pequenininho, gente. Você acabou de dizer, fala, não, o pessoal da minha família, a maioria é muito legal, mas tem um fulano e outro ali que olha. E é justamente por causa desse fulano e outro que você não tá mais frequentando as festas de família. Meu trabalho é maravilhoso, Estela, mas o gerente, beleza, é uma dificuldade no trabalho maravilhoso. A minha cidade é maravilhosa, mas eu tenho um vizinho, ora para esse vizinho melhorar, porque a reclamação que você está fazendo não está sendo bem-aventurado, não. Você está aflito, mas não é bem-aventurado, bem-aventurados aflitos. Não é todo aflito que é bem-aventurado, entendeu? Não é só a sua aflição que está pagando a conta, é como você está pagando essa conta. Se você está pagando essas contas com cheque especial, está fazendo outras, porque te apresentam um inimigo do passado. Ah, olha que aflição, Estela. Só que você continua inimigo, continua brigando, continua com raiva, continua falando mal dele. Você está pagando no cheque especial essa dívida. Não está pagando. O que eu tenho que fazer então, Estela? Porque a pessoa é insuportável. Só compreende e respeita. Só. E é muito grande isso. A pessoa insuportável, você não vai conseguir amar. Mas você vai conseguir alcançar degraus melhores do que esse da raiva, esse do desejo de vingança. E o desejo de vingança, não, Estela, longe de mim, não quero mal para ninguém. Ah, você quer. Na hora que você fica sabendo que a pessoa perdeu o emprego, divorciou, aconteceu alguma coisa, você fala assim, bem feito, né? Assim,
Olha a vingança aí. Que tal compreender? Que tal respeitar? Ó, essa pessoa, é uma anta mesmo, né? Tem que entender que anta é anta, não é? A gente não entende que marimbondo é marimbondo, que escorpião é escorpião. Qual que é o susto disso? Vai mesmo ficar reclamando? Tá te ajudando isso? Tentando encontrar aliados? E esse problema físico teu aí? Estela, é de nascença. Eu tentei aqui, tá bom, então vamos ter uma resignação de falar, poxa, se eu tô com esse problema aqui, tô com problema no estômago, eu sou uma pessoa que vive em paz, vive bem, não estou aí causando nenhum mal psicossomático para ter esse resultado, então é de outra vida. Se é de outra vida, você pode ter certeza, você deu veneno pro povo tomar e agora você só tem aí uma dor no estômago. É pequenininho que você tá pagando. O que eu tenho que fazer então? Deus, me dê força e coragem para que eu nunca mais erre e que eu atravesse essa ponte sem tanta lamúria, tanta reclamação. A sua reclamação diante das vicissitudes da vida, dos obstáculos, contamina. Imagina eu aqui. Ai, que calor, Sandra. Ai, que calor, calor. De repente ele começa a suar. Ele nem estava com esse calor todo. Você tem noção? Você tira a paz da sua família? Está, mas eu tô com esse problema. Como que eu faço? A gente tenta resolver. Não tentou resolver, agora é com Deus. Tô pagando dívida. Então eu não posso mais falar? Depende. Se o teor for reclamação, você contamina todo o seu lar. É muito chato saber disso, gente, mas é muito importante. É chato, sabe por quê? Porque nós nos pegamos o tempo todo assim. Você já andou dentro do carro com alguém que sai de casa e até do ponto de partida até o ponto de chegada, a pessoa vai reclamando do trânsito? Nossa, porque esse povo, eles dirigem de qualquer jeito. Olha ali, olha aquela anta, olha aquela outra tartaruga. Gente, é insuportável. E o carro é um ambiente pequeno. A energia dali ela fica uma bomba. E você percebeu que quando você anda com essa pessoa reclamando do trânsito, ela vai atraindo pessoas que fecham, que cruzam no sinal vermelho. É uma loucura, porque é um imã. Então, como seria então? É um problema mesmo? Você percebe que nem todas as pessoas que estão dirigindo seus veículos no trânsito estão estressadas como você? Tem o outro ali escutando música, tem o outro ali fazendo planos para o futuro. E você aí, dentro dessa bomba. Então, seja mais leve nos seus momentos de aflição para deixar mais leve as pessoas que convivem com você. Você não resolve problema falando. Você não resolve problema reclamando. Estuda sobre a liderança de si mesmo. Eu já fiz curso de liderança, estou fazendo pós-graduação de liderança e é muito interessante que as pessoas acham que liderança é você mandar nos outros. E sabe quem que é o melhor líder? Aquele que consegue segurar suas emoções. Imagina um time de futebol. Quem que é o que reclama mais? Ele é o mais insuportável. Ninguém vê ele como líder. O que reclama mais, às vezes nem é o que joga melhor. Será que você é esse na sua casa? Será que você é esse no seu trabalho? Será que você é esse na sua cidade? Então passa as dificuldades da vida com mais força. Seja líder de si mesmo. E aí você vai conseguir ajudar não só o seu problema a se capacitar mais, mas com as pessoas ao seu redor. E bora lá, gente. E eu vou começar meu comentário aqui com uma observação muito bonita que o Luciano Praciano escreveu aqui, que eu achei muito legal isso. Ele escreveu assim, ó. Vou até colocar para vocês lerem aqui, ó. Aceitar a dor não é se conformar com ela. Percorrer um caminho de espinhos com coragem, olhando as flores da chegada. Pois é, perfeita, Ana. O Luciano é o nosso poeta Fé aqui, na né? vida futura, né? Grande Luciano, muito bom. Muito boa análise aqui, uma síntese muito bem pontual. Realmente é isso, meus amigos. Nós estamos diante aqui hoje de uma orientação espiritual para que a gente se resigne diante das dificuldades,
porque todas elas têm uma justiça por trás. Se nós confiamos verdadeiramente nas leis de Deus, nós vamos automaticamente concluir que tudo que nos acontece tem alguma justiça por trás regendo isso. Então, como disse aqui a nossa amiga também, aqui a Rosângela Monzani, fez uma pergunta assim para a Estela, inclusive, que às vezes nós estamos passando por provas que confundem muito com expiação, não é? Plantio de hoje. Sabe qual que é a diferença, Rosângela, e para todos os amigos que estão nos assistindo, entre provas e expiações? É que as provas são mais brandas, as expiações são mais severas. As expiações são ocorrências na nossa jornada mais difíceis de serem resolvidas. Então, por exemplo, você passa aí por uma situação de desemprego. Você chega segunda-feira lá alegrinho no trabalho, vem alguém, o gerente fala assim, ó, estão te chamando lá no RH. Aí você vai lá e recebe a notícia que você está demitido. Você acabou de fazer um boleto de 24 meses. Pois é, acabei de comprar um negócio, uma televisão de 150 polegadas lá na casa do Bahia. 300 parcelas. Como é que eu faço agora, hein? Ah, isso é uma expiação? Não. É uma prova. É algo que você vai daqui a pouco arrumar outro trabalho e segue adiante. As expiações são mais difíceis. Expiação já é algo assim, uma característica física sua que pode causar uma certa dificuldade. Por exemplo, você tem uma deformidade, tem um dedinho aí mais curto, tem uma perna que é meio tortinha em relação à outra. Isso sim é uma expiação. Que é algo... Até o nosso amigo que ficou cego, mas mesmo assim ele ficou no meio do caminho da encarnação, mesmo assim é expiação. Pois é. Você nasceu enxergando, chega lá com 25 anos de idade, como tem um amigo meu aqui em Rio Preto, ficou cego totalmente, com 25 anos de idade. Isso sim é uma expiação. Porque momentaneamente é algo irreversível. No futuro, a gente não sabe a medicina como é que vai ser, vai curar muitos desses males de hoje incuráveis, vão ser curáveis no futuro, não muito distante. Então essa é a diferença de prova e expiação. Então, se eu estou passando por qualquer dificuldade hoje, tem aí uma oportunidade de eu então hoje estar experimentando espinhos no meu caminho, como desemprego, como uma doença passageira, como aí uma perda de um ente querido. Final de relacionamento. Pois é, tudo que causa um transtorno para nós está tentando nos ensinar alguma virtude. Então, para mim, o que fica muito claro é assim, se eu confio de verdade em Deus e na sua obra, que compreende cuidar do universo com maestria, com perfeição, com sabedoria, com amor, porque pensa bem, Deus criou a gente porque Ele ama a gente. Ele poderia falar, não, aqui ficar criando gente, nada, coisa nenhuma, não. Fabricando gente. Tem tanta coisa boa aqui para eu poder produzir, ficar produzindo gente para criar problema para minha vida, não. Deus poderia se abster de ter nos criado. E se Ele nos criou, o objetivo dele não vai ser criar mini fantoches para minha diversãozinha perversa, sabe? Vou ficar manipulando, vou ficar vendo esse pessoal aí ralar peito, vou fritar eles no óleo fervente. Vocês acham que Deus faria um negócio desse? Vocês acreditam que existiria um masoquismo dessa maneira, vindo da parte de Deus? A resposta é, sem dúvida, não, isso não existe. Jesus veio trazer para nós o ensinamento que Deus é amor. Até disseram que Jesus era bom, né? Falaram, mas vós sois muito bom. Ele falou, não, pera, calma aí, eu não sou bom, não. Eu só sou justo. Bom é o Pai. Então, se Deus é bom, Deus é amor, não há dúvida nenhuma de que tudo que está acontecendo tem um lance de amorosidade por parte dele. Essa semana mesmo, durante esse domingo agora, eu peguei um flagra aqui da Lívia aqui em casa. Eu fui jogar alguma coisa no lixo e o lixo estava bem cheio aqui da cozinha. Aquele lixo de portinholinha assim, sabe aquela portinha que abre assim, basculante? E eu olhei, tava ali o lixo bem cheio, tinha uma pedaço de mas assim, uma maçã quase que inteira jogada no lixo. Jogou fora. Óbvio que foi a Lívia, né? Porque a Lara já não faz mais isso, a Lara já é praticamente adulta. Chamei ela e falei, vem cá, explica esse negócio aqui. Você jogou uma maçã quase inteira fora?
É porque eu cortei com a faca, não sei o que, e não tá bom esse tanto. Eu falei, não, não tá bom, você cortou, você jogou metade da maçã fora. Isso não se faz, deu um sermãozão brabo nela aqui mesmo. Resultado, para poder fixar a lição, 3 dias sem mexer no celular. É um castiguinho, não é? Ela adora ficar mexendo no celular, tem os Ela joguinhos tem dela lá. 2 horas de mexer É, só no celular duas por horas dia. por dia perdeu. 3, só vai ficar até quarta-feira sem mexer. Porque enquanto você está pensando no celular, você vai lembrar o motivo de você ter perdido o acesso a ele, que é ter desperdiçado a maçã, não ter feito a coisa correta. Devia então ter chamado a mãe corta para mim que eu não sei cortar direito aqui para não perder. Chama a irmã, chama eu, né? E ela jogou fora praticamente metade da maçã, que não tá baratinho, né, gente? Comprar uma maçã tá quase de graça, né? Então, assim, será que eu fiz isso a ela com o desejo só de punir ela gratuitamente? Ou meu desejo é de ensinar ela a ter mais responsabilidade naquilo que faz? A resposta é a B. Não tenho interesse nenhum em punir ela, em causar sofrimento a ela. Agora, eu sou um pai humano, um pai aqui repleto de defeitos. Vocês imaginam um pai perfeito. Imagine se um pai absolutamente irretocável, sublime, criador. Você imagine se esse pai vai fazer algo pior do que eu? A resposta é não, isso não existe. O pai maior faz para os seus filhos aquilo que é necessário a eles. Então, tudo que nós estamos passando, nós temos necessidade de passar. E aí vem Jesus e diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque eles estão consolidando a resolução das problemáticas criadas por eles mesmos, esses, no caso, os aflitos. E aí o Evangelho vem dizer para nós um negócio sensacional, gente. Eu tô doido para arrumar um esquema desse aqui para mim, viu? Sabe o que o Evangelho disse no início? Nós estamos sendo convidados a pagar 1% da nossa dívida e quitar ela. Imagina que maravilha, você devendo 100 mil reais. 1%. Tem alguém devendo 100 mil reais aí? Me conta aqui. Você imaginou só chegar alguém e falar assim, ó, seguinte, você está devendo 100 mil, né? Quer pagar milão aí e ficar livre da dívida? Meu Deus, eu queria arrumar. Será que tem jeito de pegar o financiamento que eu fiz do carro agora e fazer um esquema desse, hein? Ou Sim, tinha então, que ser um pai, né, para fazer um negócio pois é. desse, né? De pai para filho, assim. Imagina só, parcelado aqui no nosso carro, 30 parcelas, hein? Vinha a financeira me ligar e falou assim, Anderson, seguinte, hein? Quer pagar uma parcela só e ficar livre das outras 29? Quer dizer, Deus faz um negócio melhor que esse ainda, né? Porque você paga uma parcela de 100, né, que você está devendo. Uhum. É óbvio que isso é uma força de expressão, tá, gente? Olha lá, a Emi tá dizendo aqui, eu tô devendo 100 mil aí, né, Emi? Nossa. Imaginou, Emi, chegar alguém e falar assim, paga só milão aí, tá tudo certo, 100 mil é muito, não precisa pagar tudo isso não. É isso que Deus está dizendo para nós através do Evangelho. Que as nossas dívidas podem ser pagas se nós nos resignarmos diante delas. E como é que é a resignação? É ficar sentado esperando o tempo passar? Não. É como o Luciano Pranciano falou ali, é uma caminhada. Você vai caminhar em busca de resolver o problema, você não vai ficar parado. Não existe acerto de contas na ociosidade. Você tem que meter a mão no bolso, você tem que caminhar, você tem que trabalhar, você tem que honrar aquilo que está sendo proposto. Você vê que fala ali então da dívida, você deve pagar 1%, não é isso? Então você tem que arrumar um recurso. Onde você vai arrumar R$ 1.000 para pagar a dívida de 100 mil? Então, essa proposta divina é sensacional, gente. Pode ter certeza que tudo que você está passando hoje aí é muito pequeno perto do que de fato nós devemos. Eu já falei aqui isso outras vezes, até há pouco tempo atrás, e vou repetir porque vale a pena lembrar disso. Se nós fôssemos usufruir somente daquilo que nós construímos, nós estaríamos fadados à miséria. Nós estamos compreendidos dentro de uma redoma protetora e amorosa chamada misericórdia divina, que nos oferece muito mais do que a gente merece. Muito, muito. Essa misericórdia divina é esse Pai
É esse pai que fala assim, não, filha, dos 100 mil aí, paga só 1.000 só. Só para você aprender que você não pode deixar débitos aí para trás. Paga milão só. Que nem na Lívia, no caso, o nosso desejo aqui, o meu desejo principalmente, né, é de fazer ela solidificar assim, eu não posso desperdiçar alimento. Porque o alimento é muito difícil de ser produzido, é muito difícil de ser comprado. Você tem que ir lá no supermercado, comprar, trazer para casa, limpar, armazenar. Aí você vai lá e joga fora. Não pode ser assim, não podemos banalizar as coisas assim. O que eu quero é que ela aprenda a nunca mais fazer isso, com nenhum alimento, nenhum, nada. Ah, mas esse alimento custa 10 centavos só, não tem problema, mas 10 centavos é dinheiro. Não pode ser desperdiçado nada, não é porque você tem dinheiro sobrando aí que você vai desperdiçar. Todo desperdício gera uma consequência, assim, de informar a si mesmo que eu sou alguém desleixado, despreocupado. É. Que nem não tô nem aí que tem criança nesse mundo que nunca comeu uma maçã na vida, ou então quando come, come resto de maçã, né? Eu vou jogar fora metade da maçã aqui. Ah, peguei metade, já a outra metade não tem problema jogar fora, não. Imagina você criar um ser humano que vai crescer e ser um adulto desperdiçando assim, eu não quero carregar essa pecha para mim, não. Então, se for necessário, pegá-la de novo no flagra outro dia, jogando fora a comida de novo, vai ficar uma semana sem mexer no celular. 3 dias vai ser pouco. Até aprender. Olha lá, e a Cidinha Bom Germino falando aqui, ó, e pessoas que passam fome. Pois é. Então eu me vejo como um pai educador. Eu não causei nenhuma punição extra a ela. A não ser um belo de um sermão e a retirada aí do celular dela, que é uma coisa que ela gosta muito. Deus faz o mesmo com a gente. Tira às vezes a nossa saúde, tira um ente querido, tira um emprego da gente, tira um carro que está funcionando bem, passa a funcionar mal, quebra. O que será que a providência divina está querendo nos ensinar quando surge qualquer adversidade? Pega você agora aí, faz uma análise da sua vida atual, escreve num papel aí, ou digita no teu celular aí. O que está te causando qualquer tipo de transtorno nesse momento na sua vida? É uma pessoa que te maltratou? É um parente difícil? É um companheiro de trabalho complicado? É uma falta de dinheiro? É uma doença? O que está acontecendo na tua vida? E aí, depois que você escreveu quais são os problemas da sua vida, começa a olhar para cada um dos itens. Vamos supor que tem 5 itens nesse momento que está causando transtorno na sua vida aí. Começa a analisar assim, mas de uma maneira totalmente imparcial, como se você fosse alguém fora dessa problemática. Por exemplo, a perda da minha saúde momentaneamente. Estou doente. Estou com tal problema. Faça uma análise seguinte. O que será que essa doença está querendo me ensinar? Qual que é o motivo inteligente e bondoso de Deus de deixar eu ficar passando por essa enfermidade? Eu estou me tornando uma pessoa melhor com isso? É. O que eu fiz para causar isso e qual que é o objetivo desse problema ter chegado até mim? Porque esse problema não quer me destruir, esse problema quer me ensinar algo. Não existe problema no mundo que quer te destruir. Por mais que muitos parecem que destroem a gente, né? Por mais que às vezes você pensa que o problema nos culminou aí com a eliminação da nossa jornada. Só que a nossa jornada não tem fim, nós somos imortais em espírito. Então, por exemplo, eu lembro de um amigo meu que disse assim, você vê, rapaz, minha mãe teve um aneurisma cerebral, e o aneurisma levou minha mãe embora, venceu minha mãe. O aneurisma estourou lá na cabeça dela e ela faleceu, né? Aí passou um tempo, eu fiquei com isso na cabeça, eu chamei esse amigo para conversar, falei assim para ele, olha, você sabe que aquilo ficou na minha cabeça ecoando quando você me falou? E eu queria conversar com você para fazer falar o seguinte, você acredita que a sua mãe está viva? Ele falou, nossa, acredito sim. Eu falei, então ela não foi vencida. Se ela está viva no mundo espiritual, ou você acha que ela morreu, acabou, desapareceu? Porque se ela tivesse desaparecido,
realmente aí o aneurisma teria vencido ela. Agora, se ela está viva, como é que será que ela está no mundo espiritual nesse momento? Qual lição será que ela levou junto com essa perda da sua atual encarnação? E aí, beleza. Passou mais um tempo, esse amigo veio e me falou assim: rapaz, eu fui lá no médium aqui da região, é o nosso amigo Newton aqui de Neves, recebi uma carta da minha mãe, psicografada. E ela veio me dizer algo muito parecido com aquilo que a gente conversou lá. Ela me disse assim, que chegou no mundo espiritual e ela ficou tão satisfeita de ter desencarnado daquela maneira, porque aquilo foi a redenção do espírito dela. Então, mas como assim? Como é que alguém desencarna com aneurisma cerebral e se sente redimido? Ela falou, pois é. Ela percebeu que nas encarnações passadas dela, ela teve uma necessidade de um desenlace dessa maneira. Ele não explicou assim em detalhes, né? Mas a gente imagina assim, por exemplo, o que será que ela não andou aprontando, né? Com a própria cabeça. Talvez, por exemplo, aí eu começo a fazer suposições, isso é coisa da minha cabeça, tá, gente? Ele não me disse isso que eu vou dizer agora, não. Vai saber lá se ela, em uma outra encarnação, não se matou com um tiro na cabeça, por exemplo. É algo muito trágico. E agora ela só pereceu, encerrou a jornada com um aneurisma, providência divina, para solidificar um aprendizado assim, como que vale a pena cultivar a vida, se preservar. Então, antes você desencarnar com aneurisma cerebral do que com um tiro na própria cabeça. Foi o que eu entendi mais ou menos entre linhas. Ele ficou uma coisa assim meio suspeita, mas assim veio a ser a confirmação que aquela maneira dela desencarnar foi algo que a redimiu, algo que a consertou, analisando no ponto de vista assim das múltiplas encarnações, não analisando da última encarnação somente, que parece, olhando aqui a grosso modo, um verdadeiro fracasso, né? Na verdade, a palavra que ele usou foi vencida pelo AVC. Não, pelo aneurisma. Pelo aneurisma? É. Você coloca assim, quando que você foi vencido de verdade? Quando você se entregou a uma mágoa, uma raiva, uma intolerância, isso sim, você perdeu. Agora, quando é doença, Deus foi lá e fez assim, ó. Pois é. E tanta gente também tem vários problemas como a gente pode ter e se cura. Por que a gente não pode se curar também, não? Nosso objetivo é se curar e continuar aqui encarnados, né? Mas eu lembro também de um dos maiores divulgadores. Eu estou tentando lembrar o nome dele aqui antes de começar a contar a história dele. Eu não vou lembrar aqui agora. Foi talvez o primeiro divulgador da doutrina espírita a levar o espiritismo para a televisão aberta. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Ele desencarnou ao vivo? Ele desencarnou. Ele teve um problema renal lá. Não, ele teve um câncer de pâncreas, agora eu lembrei. Eu tô tentando lembrar o nome dele, não vou lembrar agora. Se alguém lembrar aí, depois manda escrito aqui que eu vou confirmar aqui. Ele disse numa das suas últimas entrevistas, já com câncer avançado no pâncreas, ele falou assim: as pessoas estão falando que eu tô perdido, né? Que eu tô aí, que eu tô vencido, mas não tô não, gente. Eu só vou voltar para casa. Eu vou lembrar daqui a pouquinho o nome dele, eu vou falar para vocês. Ele foi o primeiro divulgador da doutrina espírita em TV aberta no Brasil. Se não me engano, ele passou, se não me engano, na TV Manchete. Ele passava programas espíritas, assim. Ele, inclusive, o Zé Aparecido conheceu ele. O Zé Aparecido da Rede Amiga Espírita conheceu ele. Ele tem um nome diferente, eu não lembro agora de cabeça. Eu vou lembrar, daqui a pouquinho eu vou lembrar. Mas eu achei legal que ele falou assim: eu não estou vencido. Porque eu vou só voltar para o mundo espiritual. E ele complementou assim: então eu tô sabendo que isso vai acontecer comigo, mas isso não significa derrota para mim, é uma vitória. Que algum motivo para isso tem. Eu achei sensacional isso. Lembrei o nome dele, o Alamar Regis. Tem esse vídeo no YouTube. Quem quiser pesquisar aí Alamar Regis nos momentos finais vai lembrar do que eu estou falando. O Alamar foi um dos primeiros divulgadores da doutrina. Depois veio o nosso querido Zé Aparecido aí, que é o nosso praticamente precursor da doutrina no momento atual aqui. O Alamar Regis foi uma figura notável também. E
Quem quiser pesquisa no YouTube depois, Alamar Regis dando seus últimas mensagens, uma coisa assim. Ele fala isso, tem um vídeo aí. Ele mesmo gravou de si mesmo dando esse relato. Ele já bem abatido, bem próximo do desencarne, ele deu esse depoimento. Eu achei sensacional quando eu vi isso. Alamar Regis. E ele falou isso. Então, esse câncer que eu tô aqui no pâncreas só vai me fazer voltar para o mundo espiritual. Eu tô bem, eu tô curado. Quem também falou algo semelhante foi o Marcelo Rezende. Lembra o jornalista Marcelo Rezende? O Marcelo Rezende também com câncer no pâncreas falou, no momento que ele estava já ali um mês antes de desencarnar, falou assim, não, o pessoal está falando que eu tenho que me curar, eu já estou curado. Já estou curado. Espiritualmente eu estou curado. Bonito, né? Muito legal. E ele sabia que ele estava para desencarnar já. Ele estava já muito abatido, muito magrinho. Os olhos assim fundos, né? Aquele rosto já chupado assim pelo enfraquecimento que a doença traz no corpo físico. Mas o espírito da pessoa vai se desprendendo. Nós vamos nos desmaterializando em vida. Se chegar a acontecer isso com qualquer um de nós, essa desmaterialização, isso é providência divina. Isso é a bem-aventurança que Jesus nos disse dos aflitos. Bem-aventurados os aflitos, que verão o reino de Deus. Então, meus amigos, para finalizar aqui a nossa reflexão de hoje, nós temos todos os motivos para nos resignarmos diante das dificuldades da vida. O primeiro motivo que eu destaco é a fé em Deus, fé na justiça divina. O segundo item que nós podemos destacar é a fortaleza espiritual. Você pode até se enfraquecer e desencarnar com algum problema, você pode sofrer um acidente, você pode ficar desempregado e ficar numa situação financeira ruim, mas o seu espírito está se fortalecendo. A morte, o desenlace do corpo físico não é derrota, é apenas o retorno à pátria espiritual. Até o Evangelho segundo o Espiritismo faz questão de dizer isso, né? Num capítulo que diz assim, se fosse um homem bom, teria morrido. Quando a gente tiver bom mesmo, nós vamos, picar a mula daqui. Nós estamos aqui porque nós estamos acertando contas. Isso não é o pé da letra, né? Porque às vezes a gente quer viver, a gente pede no mundo espiritual, não foi assim com Bezerra, não é? Você negocia no mundo espiritual, olha, eu sei que minha partida estava aí programada para 60 anos, mas eu quero ficar. Então é permitido, né? É claro que não é uma regra, então viveu bastante, você é ruim. Não é isso que a gente está dizendo. É que viveu bastante, tem muita conta para acertar, né? Mas geralmente também pode ser que você peça. Eu com certeza, gente. Se me vier alguém falar para mim, você quer morrer? Eu falo, não, eu quero continuar com meus netinhos, porque eu quero ver neto. Pois é. Queremos curtir os netos. Mesmo que a gente tenha encerrado aí um pacote de dívidas, né? A gente quer continuar endividado. E o pessoal que vê bisneto, então, hein? Nossa, maravilha. Pois é, que bênção. Então, meus amigos, é isso. Vamos enxergar as nossas dificuldades hoje com um olhar diferente, um olhar de oportunidade de crescimento, e não um olhar de angústia, um olhar de sensação de estar sendo aí cobrado de uma dívida que a gente não fez, sabe? Nós temos aí pontos a serem reparados e nós vamos reparar bem conforme a gente não se revoltar. Isso vai fortalecer o nosso espírito, vai criar uma fé ainda maior na bondade de Deus, na sua justiça, no seu amor por nós, e vai criar em nós uma experimentação para uma jornada futura, onde nós não teremos mais necessidade de passar por nada parecido do que isso que estamos passando hoje. Afinal, não conheço ninguém que, estando hoje na 5ª série, volte a fazer uma prova igual fazia quando estava na 4ª série. Você passou de ano, acabou. Cada tipo de prova que você fez lá atrás, você não vai fazer mais. Você já passou já de ano, acabou. Você só vai fazer prova depois do 6º ano, do 7º, do 8º. Mas a da 4ª série, você estando na 5ª, nunca mais você vai fazer. Então foi isso, meus amigos. Foi isso que foi deixado para nós hoje aqui no Evangelho. A gente se resignar, vamos acertar as nossas dívidas aí, fortalecer o nosso espírito, a fim de que nós não tenhamos mais necessidades de passar pelo mesmo que estamos passando hoje. Sem dúvida nenhuma, eu creio que na próxima encarnação nossa, por exemplo, nós já viveremos em um mundo onde não haverão mais cegos, não haverão mais pessoas com paraplegia ou tetraplegia, não haverá mais mal de Alzheimer, não haverá mais câncer, não haverá mais nenhum tipo de deformidade. Isso assim, na próxima encarnação aí.
Daqui 100 anos, quando a gente voltar aí, século seguinte aí, lá para 2100 em diante, vai estar tudo tão avançado que tudo que hoje é para nós uma dificuldade extrema, logo ali na frente vai ser coisa banal, facilmente, essa palavra não existe que eu vou falar agora aqui, facilmente resolvível. Não existe resolvível, né? Certo, meus irmãos? Vamos para nossa finalização aqui? Eu posso falar mais uma coisinha? Rapidinho. Juro para vocês que é rapidinho, gente. Olha, diante desse fato, então, que tudo que nós estamos atravessando é para o nosso bem, vamos que a gente vai crescer, vai se fortalecer. Se você vê algum companheiro teu passando alguma prova ou expiação, que saia da sua boca uma palavra de eu te ajudo, sabe? Não, tá tudo bem, eu ajudo. Eu vou contar para vocês como o Sandra deu o exemplo da Livinha, né, que ela tá sem celular. É claro que ela ficou borocochô. Chamei ela, falou: "Filha, teu pai tá certo. Ele tá certo porque você precisa aprender, ele já tinha falado várias vezes, então dessa vez ele precisou colocar uma lição mais forte". Aí eu falei para ela: "Mas eu te ajudo. Eu te ajudo aí se você se sentir à toa, ociosa, eu te ajudo dando ideia de você tem que pintar ou brincar". Então, assim, você tá do lado de alguém, bateu o carro. Ah, você devia estar correndo, hein? Ah, também você sai de casa que nem doido? Poxa, meu, a pessoa bateu o carro? Não, tá tudo bem, a gente paga, eu te ajudo. Te viu, vocês me perdoam, eu vi o nome de uma irmã aqui, que se não me engano é a Cíntia, que falou que o marido dela fez uma dívida. Cara, você vai ficar com o dedo apontado do teu marido? Faz igual ela, assim, fala: "Não, meu marido fez a dívida, aí a gente foi negociar no banco e hoje só falta 2 anos para pagar". Então, assim, eu te ajudo. Tem uma pessoa passando, a Cíntia Meire, né? Tem alguém passando alguma dificuldade, seja a pessoa que fala assim: "Não, tá tudo bem, a lição veio, mas eu te ajudo". Seja aí a almofada diante do tombo que a pessoa vai levar. Agora, a pessoa ainda tá no chão, tá levando o tombo, você vai e pisa, fala: "Ah, mas também, hein? Você desse jeito que você". Então, que possamos ser mais leves, né, diante dessas situações. E agora, eu vou cuidar da Mamis. Um beijo em todos, até semana que vem, gente. E semana que vem, então, vamos falar sobre esse tema aqui, ó. O suicídio e a loucura. Nossa, gente, que assunto pesado, hein? Precisa ser falado, viu? Toda vez que eu leio esse capítulo aqui, sabe o que me vem na cabeça? O doutor Aguinaldo, nosso amigo, irmão e mestre aqui de Rio Preto. O doutor Aguinaldo contou para mim uma vez, ficou surpreso, que ele foi no Centro Espírita fazer palestra. Aí ele ofereceu assim: "Olha, vocês gostariam que eu fizesse algum tema específico? Tem alguma necessidade especial aí?" Aí o dirigente falou assim para ele: "Ó, você não falando de suicídio, você pode falar do que você quiser. Qualquer assunto que você quiser falar no mundo, você pode falar, mas não fala de suicídio aqui." E o doutor Aguinaldo depois refletiu comigo, falando isso para mim. Ele contou essa história. Ele falou assim: "Rapaz, eu fiquei muito surpreso com o pedido desse dirigente, porque é uma coisa que precisa ser falada. Precisa, as pessoas estão se suicidando e a gente não tem conhecimento para poder ajudar elas." Então aquilo me chocou muito. Aí ele falou assim: depois daquilo, óbvio que no centro dele, como ele me pediu para não falar de suicídio, eu falei de outro assunto e tal. Mas depois dessa palestra, desse local que eu fui e deixei de falar, né, tive que excluir essa possibilidade de falar sobre suicídio, eu comecei a falar mais sobre o suicídio e a loucura em outros centros, porque é muito importante a gente aprender sobre isso. Porque tem gente ao nosso redor aí ou se suicidando ou pensando em se suicidar. Então vamos, semana que vem, falar sobre isso. Aqui, ó, nosso capítulo 5º, suicídio e a loucura. Se não fosse importante e vital de ser falado, Allan Kardec não teria colocado aqui no Evangelho, para impedir que a gente cometa o ato de autodestruição que não leva a nada. Já adianto aqui de antemão. Vamos então para o nosso momento da oração, para finalizar a nossa manhã? Vamos lá. Mestre amigo Jesus, encerrando aqui a nossa manhã de estudos edificantes, à luz dos seus ensinamentos do Evangelho, viemos aqui te agradecer
por nos trazer esses esclarecimentos que têm nos poupado muitas horas de pensamentos vazios, de indignação, de revolta, de mágoa com Deus, nosso Pai. Senhor Jesus, sabemos que o nosso caminho está sendo trilhado hoje de acordo com as nossas escolhas, de acordo com os nossos esforços, ou até de acordo com a ausência dos nossos esforços. Queremos te dizer, Mestre, que nós estamos aqui desejando melhorar mais a nossa conduta, o nosso caminhar. Desejamos muito construir hoje algo que nós ficaremos felizes em colher logo ali na frente. Portanto, se tiver algum de nós nesse momento, aqui nessa prece, com o pensamento de tentar destruir alguém, com o pensamento de tentar denegrir a imagem de alguém, tentar perseguir alguém e prejudicar de qualquer maneira que seja, que isso possa ser imediatamente removido dos nossos planos, a fim de que nós não experimentemos logo ali adiante as consequências desses atos funestos. Senhor Jesus, entrando pela linha da contramão disso que foi falado há pouco, nós queremos entrar numa sintonia de promover o bem das pessoas, falar bem delas, incentivá-las, até como a Estela disse há pouco aqui, sermos almofadas para que as pessoas não sintam impacto no chão duro, que possamos, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, com as nossas orações, com as nossas orientações, levarmos a todos que estiverem ao nosso alcance, levarmos consolo, esperança, fé, alegria, entendimento, consolo, como faz muito bem a nossa doutrina abençoada. Senhor Jesus, te agradecemos por essa manhã abençoada, onde mais uma vez aqui encerramos esse estudo semanal, te agradecendo muitíssimo por nos ter presenteado com a oportunidade de estarmos aqui novamente, como foi pedido na semana passada, e reitero, Mestre, meu pedido aqui particular em favor de todos os nossos irmãos aqui presentes. Que o Senhor permita que semana que vem estejamos aqui novamente juntos, em busca desse conhecimento que nos liberta, em busca da alegria do nosso reencontro. Nós formamos aqui uma família de mais de 100 pessoas que todas as terças estão reunidas em torno dessas lições. São amigos espalhados mundo afora, em todos os cantos do Brasil e alguns até em outros países, que nos dão a honra da sua companhia, ao qual eu desejo muito, Mestre, que cada um, pontualmente, possa receber nesse momento a tua bênção, que ilumina os seus corações, fortalece a sua saúde, coloca-lhes em suas mentes o bom ânimo necessário para seguir a nossa jornada. Abençoamos também, inclusive, aqueles irmãos que vão nos assistir em outro momento, que não podem estar aqui nesse momento agora, ao vivo. E agradecemos a toda a espiritualidade amiga que cuida desse trabalho de uma maneira tão brilhante, que coordena as ações aqui da nossa rede Amigo Espírita, e todos os seus trabalhadores, todos os dirigentes espíritas das casas espalhadas Brasil afora, a todos os expositores, os mestres, que nos dão a honra de compartilhar o seu conhecimento, sejam todos abençoados. Quero abençoar também, Mestre, todos os políticos do mundo, para que possam sempre pautar pelo bem dos seus povos, dos povos a quem dirigem. Sejam todos abençoados, iluminados, fortalecidos na sua saúde física e na sua saúde espiritual. Muito obrigado, Senhor Jesus, por mais uma semana. Queremos te abraçar nesse momento com a nossa gratidão e continuarmos caminhando ao teu lado hoje e sempre. Que assim seja.